Direto ao ponto. Hoje, o foco da nossa explicação é desvendar uma engrenagem que é literalmente fundamental para o direito empresarial e para a nossa rotina bancária. Vamos dissecar o endosso-mandato no cheque com base na Lei 7.357 de 85, focando exatamente na circulação para a cobrança. É o tipo de tema que parece uma abstração jurídica super complexa no começo, mas a verdade é que isso movimenta a economia e o fluxo financeiro todo santo dia. O nosso grande objetivo aqui é traduzir essa mecânica, entendendo as regras e o fluxo exato de como um título de crédito viaja de uma mão para outra sem necessariamente trocar de dono. É fascinante ver como a lei amarrou tudo isso com uma precisão cirúrgica. Para entender isso a fundo, a gente precisa ir direto na base legal, mais especificamente lá no artigo 26 da Lei do Cheque. O conceito jurídico de endosso-mandato é muito peculiar, mas vai direto ao assunto. É um endosso que simplesmente não transfere a propriedade do dinheiro. Então a grande sacada é entender que quem endosse o cheque está apenas transferindo os poderes para que outra pessoa ou uma instituição vá lá e faça a cobrança. Quem recebe o cheque fisicamente atua só como um mandatário, sabe? É uma espécie de procurador ou representante. O credor original continua sendo o titular absoluto e exclusivo daquele crédito, do início ao fim. É uma delegação de tarefa, não uma doação de dinheiro. E como é que isso se desenrola na prática? Para conectar essa teoria toda à nossa realidade bancária, basta observar as operações comerciais mais comuns. Por que diabos esse mecanismo existe no mundo real? A resposta é uma só: eficiência. Imaginemos uma faculdade gigantesca que recebe milhares de cheques de mensalidades. Seria uma loucura total ir ao caixa do banco descontar um por um, certo? Então o que a faculdade faz? Ela pega esse lote enorme de cheques e entrega para o banco dela fazer a cobrança. Outro exemplo clássico é uma empresa que simplesmente terceiriza todo o setor de cobrança bancária. Nesses casos, o banco ou a empresa terceirizada fica com o cheque em mãos, tem o poder legal para cobrar aquilo, mas o dinheiro obviamente pertence à faculdade ou à empresa que fez a venda. Certo, vamos mergulhar nisso e dar nomes aos bois, traduzindo aquele jargão jurídico pesado para um cenário cotidiano bem fácil de visualizar. Temos 4 agentes principais aqui. De um lado, tem o devedor, que chamamos de sacador, que seria o nosso aluno preenchendo o cheque. Depois, temos o sacado, que é o banco onde esse aluno tem a conta dele, digamos, o Banco do Brasil. Aí entra o credor ou tomador, que é a faculdade com direito de receber aquele valor, e, por fim, o banco responsável pela cobrança que a faculdade contratou, tipo a Caixa Econômica Federal para fazer o serviço pesado. É como um elenco de uma peça de teatro onde cada um tem o seu papel financeiro muito bem definido. Acompanhando o passo a passo dessa jornada, a gente consegue traçar a rota exata desse cheque. Passo 1. Acontece a emissão, que é quando o aluno devedor preenche e assina o papel. Passo 2. Temos a ordem de pagamento sendo dada ao banco sacado em favor da faculdade credora. E é exatamente no passo 3 que a mágica do endosso-mandato acontece. A faculdade, precisando delegar a tarefa, faz o endosso para a cobrança, repassando o cheque lá para o banco cobrador, a nossa Caixa Econômica. O passo 4 encerra todo o ciclo com a apresentação e o pagamento. A Caixa Econômica apresenta o cheque ao Banco do Brasil, o Banco do Brasil repassa os fundos e, finalmente, a Caixa acredita o dinheiro na conta da faculdade. É uma coreografia perfeita executada todos os dias no sistema financeiro. Agora, o que é fascinante notar são as formalidades super rigorosas exigidas para que tudo isso tenha validade jurídica. Não dá para simplesmente jogar o cheque no balcão da agência bancária. Para acionar as regras do endosso-mandato, é obrigatório inserir umas cláusulas muito específicas, normalmente ali no verso do documento. Quem está endossando, ao assinar, tem que escrever expressões bem claras que mostrem a intenção de apenas delegar a cobrança e não de passar a posse definitiva para frente. A lei exige termos exatos, como para cobrança, por procuração ou valor em cobrança. É literalmente essa frase curtinha, escrita à mão ou num carimbo no verso, que funciona como gatilho legal para proteger quem é o dono do dinheiro. E isso ilustra brilhantemente a grande divisão de águas dentro do estudo dos títulos de crédito. Fazendo um contraste direto aqui, a coisa fica muito clara. De um lado, a gente tem um endosso translativo, que é aquele formato comum e tradicional, onde a propriedade real do dinheiro muda de mãos. Se um cheque tem um endosso translativo, quem recebe vira o novo dono do dinheiro. Ponto. Em contrapartida, olhando para o endosso mandato, o contraste grita: não tem transferência de titularidade nenhuma. O endosso mandato transfere única e exclusivamente os poderes de representação e de cobrança. O dono original não perde a majestade, continua sendo dono. É uma diferençazinha na assinatura, mas que muda o jogo jurídico por completo. Compreender essas nuances é a chave de tudo, e é por isso que a gente precisa ficar de olho bem aberto para as famosas pegadinhas de prova ou erros de análise.
O tropeço mais comum, disparado, é confundir os papéis. A primeira grande armadilha é achar que o banco que faz a cobrança vira o dono da dívida. Isso é totalmente falso, tá? O banco não vira credor de jeito nenhum. A segunda armadilha é pensar que teve transferência de propriedade só porque o papel físico do cheque foi para outra mão. Falso de novo, a propriedade do patrimônio continua intacta. O terceiro ponto é o escudo contra essas armadilhas. Trata-se sempre, sempre mesmo, de uma mera representação para fins de cobrança. O banco cobrador é só um prestador de serviço cumprindo ordens. Para amarrar tudo isso e não esquecer mais, essa frase resume a essência pura desse mecanismo. No endosso mandato circula posse para a cobrança, mas a titularidade do crédito permanece com o tomador. Dominar essas mecânicas bancárias ocultas muda totalmente o jeito que a gente enxerga as transações do dia a dia. Da próxima vez que um cheque for para o caixa, vai ficar claro que por trás daquele simples depósito tem toda uma engrenagem robusta de representação trabalhando em silêncio, garantindo que o dinheiro fique exatamente com quem é de direito. Afinal, como o domínio sobre as regras do que é posse versus o que é propriedade altera a nossa compreensão de segurança no sistema bancário? Fica aí essa reflexão para fechar a nossa análise de hoje.